Levo anos pagando o aluguel da minha família. Então minha irmã me ligou por engano e ouvi tudo. Não disse uma palavra. Fiquei em silêncio até que chegou a data do aluguel. Nunca pensei que seria essa pessoa usada pela própria família, mastigada e cuspida, enquanto sorria e entregava o dinheiro suado. Como uma idiota. Mas fui assim por anos e nunca questionei. Até a noite em que minha irmã Alba me ligou por acidente. Era tarde, por volta das 23h. Eu tinha acabado de terminar um turno exaustivo no trabalho. Meu celular vibrou e o nome de Alba apareceu na tela. Estranho, ela nunca me ligava a essa hora. Atendi, ainda meio sonolenta. Alô? Mas não houve resposta. Apenas vozes abafadas, risadas e o som inconfundível de taças tilintando. Uma festa? Minha família não costumava me convidar para essas coisas. Na verdade, não costumavam me convidar para quase nada. Eu estava prestes a desligar até que ouvi meu nome. Meu Deus, você acredita que a Olivia ainda acha que está nos ajudando? Era a voz da minha mãe. Aguda, divertida, cheia de desprezo. Alba deu uma risadinha. Ela se acha uma santa, como se a gente estivesse na rua sem ela. Mais risadas. Bom, tecnicamente estaríamos. Interveio meu irmão Mateus. Mate. Mas é obrigação dela. Ela nos deve, acrescentou Alba com um tom de desdém. Ela não tem filhos, não tem marido, nada. Em que mais vai gastar o dinheiro? Um arrepio percorreu minhas costas. Ela me deve. Ah, por favor. Minha mãe zombou. Ela não paga por generosidade. Paga porque a obrigamos. O que mais ela ia fazer? Deixar a gente na mão? Ela disse como se a ideia a enojasse. Por isso a gente devia pedir mais, comentou Alba como se não fosse nada. Ela acabou de receber um aumento. Ela pode bancar. Mateus soltou um assovio baixo. Apartamento de luxo, carro novo, viagens. Ela está muito bem. E nós aqui contando moedas para comprar o iPhone novo. Alba bufou. Exatamente. Minha mãe concluiu. Se ela realmente se importasse, pagaria mais do que o aluguel. As compras, as contas, os dias de spa da mamãe. Senti o estômago revirar. Meu dinheiro não estava cobrindo necessidades. Estava financiando os caprichos deles. A sensação de que tinham direito a tudo. Queria desligar, queria gritar, mas não fiz nada. Fiquei ali, segurando o celular com tanta força que meus dedos doíam, escutando como minha própria família, as pessoas por quem eu tanto sacrifiquei, me destruíam como se eu não fosse nada. Minha mãe suspirou, teatralmente. Quer dizer, o que mais ela vai fazer? Parar de pagar? Ha ha ha. Eles explodiram em gargalhadas. Cerrei os dentes, sentindo a raiva ferver no meu sangue. Eles achavam que eu estava presa, que precisava deles, que nunca teria coragem de cortar a torneira. Não faziam ideia do que estava por vir. Fiquei ali, com o telefone no ouvido, meu coração batendo na cabeça como um tambor de guerra. A chamada continuava. Eles não tinham percebido nada? Não sabiam que eu estava ouvindo. Alba soltou uma gargalhada estridente, daquelas que sempre me fizeram sentir que eu era a piada de um xiste que não entendia. Meu Deus, vocês lembram quando ela tentou dizer não daquela vez? Mateus deu uma fungada de deboche. Ah, sim? Foi quando? Uns 2 anos atrás? Tentou impor limites ou alguma bobagem dessas. Minha mãe soltou um som de puro divertimento. E olha como ela voltou atrás rapidinho. Foi só a gente chorar um pouco e logo ela estava implorando para ajudar de novo. Suspirou Alba. Exagerada. Ela é tão mole, tão... Tem medo de ser a vilã. É por isso que a gente sempre vence. Algo dentro de mim se contorceu, forte, violento. Aquilo não era uma família se ajudando. Era um jogo para eles. Um jogo de poder. E eles se divertiam às minhas custas, rindo enquanto eu sangrava por eles. A voz de Mateus soou condescendente. Ela é tão previsível. Acha que se continuar pagando, a gente vai valorizá-la. Tipo, beleza, obrigado pelo aluguel e tal. Ironizou Alba. Mas isso não significa que a gente tem que gostar dela. Não percebi o quanto estava apertando o celular até sentir dor nos dedos. A voz de Alba ficou melosa. Quer dizer, ela podia ser mais divertida, sabe? Somos família, mas ela é só trabalho. Trabalho, trabalho. Nada de personalidade, nada de vida social. Concordou minha mãe. Pelo menos para alguma coisa ela serve. Aquilo foi a gota d'água. Mas não me mexi. Não respirei. Continuei segurando o telefone em silêncio, ouvindo.
Porque se eles pensavam que eu era fraca, previsível, eu daria exatamente o que esperavam. Por enquanto. Bom, continuou minha mãe com leveza. Precisamos falar com ela em breve. O aluguel vai aumentar. No mês que vem ela vai ter que cobrir a diferença. Mateus bufou. Ah, ela vai fazer aquela cara de vítima de novo? Como se estivesse sofrendo. Ai, não, não posso pagar. Ele imitou com uma voz queixosa e zombeteira. Ela pode pagar, só não quer. Exato. A voz da minha mãe endureceu. Ela precisa entender. Também temos necessidades. Necessidades, necessidades. Eles não estavam falando de comida, luz, contas médicas. Não. Falavam dos caprichos que preferiam bancar em vez do aluguel. Alba estalou a língua. Ultimamente ela tem demorado para pagar. Talvez a gente deva começar a lembrar ela antes. Mateus riu. Boa ideia. A gente pode até inventar uma historinha triste dizendo que estamos passando por dificuldades, para dar um ar dramático. Ah, e mamãe, acrescentou Alba. Você devia chorar de novo. Sempre funciona. Minha mãe deu uma risadinha. Senti algo frio e visceral se enroscar no meu estômago. Claro, querida. Sei exatamente o que dizer. Fiquei em silêncio, olhando para o chão, sentindo meu mundo inclinar sob meus pés. Eles estavam orgulhosos daquilo. Orgulhosos de me manipular, de me espremer até o último centavo e depois rir pelas minhas costas. E achavam que podiam continuar, que eu nunca os impediria. Engoli em seco, me obrigando a manter a voz firme, tranquila. Então, finalmente falei. Alô? O silêncio foi ensurdecedor. Olhei para a tela do meu celular, agora apagada, com o dedo suspenso sobre o registro de chamadas, como se precisasse de uma prova de que aquilo realmente tinha acontecido. Eles desligaram assim que ouviram minha voz. Nenhuma palavra, nenhuma desculpa, nenhuma mentira para encobrir. Nada. Só um clique. Imaginei-os sentados na sala caríssima da minha mãe, as risadas morrendo na garganta ao se darem conta da realidade. Ela ouviu. E mesmo assim, meu celular continuou em silêncio. Não houve nenhuma ligação frenética da Alba, nenhum pedido de desculpas falso da minha mãe, nem uma desculpa improvisada do Mateus. Nada. Porque eles não estavam arrependidos. Só tinham sido pegos. Respirei fundo, devagar, com as mãos tremendo enquanto deixava o celular na mesa. Minha mente rodava a 1000 por hora, reproduzindo cada palavra, cada comentário condescendente, cada jeito que eles me destroçaram, como se eu não fosse mais que um caixa eletrônico com batimentos cardíacos. Mas não chorei. Desta vez não. Fiquei ali, imóvel, tamborilando os dedos na mesa enquanto um plano começava a tomar forma. Eles achavam que me conheciam. Achavam que eu ficaria calada, como se nada tivesse acontecido, que continuaria pagando as contas deles como sempre fiz. Mas eles não tinham ideia. Eu já imaginava a reação quando o próximo aluguel não fosse pago. O pânico, a indignação, a cara de pau. Teriam que agir como se a traidora fosse eu. Mas ainda não. Eu não cortaria a mesada deles de uma vez. Não, isso seria fácil demais, previsível demais. Se eles queriam continuar achando que eu era fraca, que ainda tinham o controle, eu os deixaria pensar assim por enquanto. Peguei meu celular e abri o chat da família. Basicamente, eram eles pedindo dinheiro de uma forma ou de outra. A desculpa médica do mês da mamãe, o spa de emergência da Alba, o eterno problema no carro do Mateus que nunca se resolvia. Escrevi uma mensagem. Ei, desculpa, a ligação caiu. Acho que meu celular deu algum bug. Fiquei ali, com o telefone na mão, contemplando a mensagem que acabara de enviar. A mentira era simples, inofensiva. Desculpa, a ligação caiu. Acho que meu celular deu algum bug. Uma desculpa tão vaga que poderia ser interpretada de várias maneiras. Eles sabiam que eu tinha escutado algo, mas não sabiam o quanto. Minhas palmas suavam enquanto eu tentava manter a expressão neutra. Eu não podia parecer abalada. Não podia parecer afetada. Tinha que jogar minhas cartas direitinho. O chat da família ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, Alba respondeu no tom casual característico dela. Como se nada tivesse acontecido. Alba. Ah, haha. Sim. A gente estava comentando que você parece estar muito ocupada esses dias. Tá tudo bem? Uma armadilha. Eles estavam me sondando, tentando descobrir se eu sabia de algo. Mordi o lábio, segurando a resposta mordaz que queria soltar. Eu não podia perder o controle. Não agora. Eu.
Sim, muito ocupada. O trabalho tá uma loucura. Deixei o telefone na mesa e levantei, sentindo as pernas bambas. A raiva ainda ardia sob a pele como brasas em chamas. Respirei fundo e caminhei até a janela do meu pequeno apartamento em Madrid, contemplando as luzes da cidade piscando à distância. Por anos eu tinha me sacrificado por eles. Tinha desistido de viagens, compras, de uma vida própria, para que eles pudessem ficar confortáveis. E esse tempo todo, eles só me viam como um caixa eletrônico com pernas. A lembrança da minha mãe zombando, de Alba e Mateus me diminuindo, revirava meu estômago. Não tinha acabado, mas eu não podia simplesmente parar de pagar. Não ainda. Se eu queria que eles sentissem o golpe, tinha que fazer isso do jeito certo. Tinha que jogar o jogo deles. Liguei meu notebook e abri uma planilha. Primeiro passo: organizar minhas finanças. Revisei minhas contas. Calculei exatamente quanto eu mandava todo mês. Deus, o valor me deixou tonta. Com aquele dinheiro eu podia ter juntado para comprar meu próprio imóvel, ter viajado o mundo. Em vez disso, enterrei tudo nos caprichos de uma família que nem me respeitava. Fechei os olhos e soltei o ar. Não podia pensar nisso agora. Precisava focar no meu plano. O primeiro passo seria semear a dúvida. Se eles queriam me ver como a tonta de sempre, eu lhes daria exatamente isso. Faria com que acreditassem que tudo continuava igual, até que fosse tarde demais para eles. A oportunidade chegou rápido. No dia seguinte, minha mãe mandou mensagem no grupo. Mãe, filha, o aluguel vence em breve. Não esquece de fazer a transferência. Dessa vez, será que pode mandar um pouco antes? A dona do AP tá pedindo pagamento adiantado. Mentira. Eu sabia que era mentira. A dona do apartamento nunca pedia pagamento adiantado. Eles só queriam me espremer um pouco mais. Cerrei os dentes e respondi rápido. Ah, sim, claro. Mas tive um problema no banco. Parece que bloquearam minha conta por uma transação suspeita. Disseram que vai se resolver em alguns dias. Silêncio. Depois, mensagem da Alba. Alba. Você não pode falar com eles para agilizar? A mamãe tá preocupada. Eu. Sim, tô tentando. Imaginei a expressão deles ao ler a minha resposta. A primeira faísca de incerteza. Eu não tinha dito que não pagaria, apenas que havia um problema. Isso deixava eles numa posição delicada. Eles não podiam pagar o aluguel. Nunca puderam. E agora, pela primeira vez, não tinham garantia de que eu pagaria. As horas se passaram e, como eu previa, minha mãe tentou me ligar. Ignorei a ligação. Depois, Alba. Depois, Mateus. Deixei os recados se acumularem. Ei, Olivia, isso é sério. A mamãe tá preocupada. Fala com a gente. Esperei até a noite para responder. Eu. Pessoal, por favor, tô fazendo o possível. Não faço milagres. Uma resposta válida, realista, mas também vaga. O suficiente para deixá-los inseguros. Pela primeira vez na vida, eu tinha eles onde queria. Dias depois, faltava 24 horas para o vencimento do aluguel. Minha mãe finalmente explodiu no chat. Mãe, Olivia, preciso que me diga se vai conseguir pagar ou não. Eu. Ainda tô esperando o banco liberar a conta. Dessa vez não veio resposta imediata. Imaginei os olhares nervosos, a tensão crescendo na sala deles. Então, uma nova mensagem da Alba. Temos que conversar agora. Olhei a tela e sorri. Eles estavam sentindo. A pressão, a incerteza. Pela primeira vez, era eles que tinham medo de perder tudo. Respirei fundo antes de escrever a resposta que mudaria tudo. De acordo, mas desta vez as coisas vão ser diferentes. Me sentei na beirada da cama, encarando a tela do meu telefone. A mensagem da Alba continuava ali, me esperando. Temos que conversar agora. Sentia meu coração pulsar nos ouvidos. Sabia que aquela conversa marcaria um antes e um depois. Por anos, eu tinha sido a submissa, a que engolia as humilhações com um sorriso e abria a carteira sem reclamar. Mas não mais. Respirei fundo e digitei devagar. De acordo, mas desta vez as coisas vão ser diferentes. O duplo tique azul apareceu quase imediatamente. Não passaram nem 5 segundos antes de o telefone vibrar na minha mão. Ligação de Alba. Deixei tocar por alguns instantes antes de atender. Eu não podia parecer desesperada nem furiosa. Precisava controlar meu tom. Alô? Cumprimentei com voz neutra. Olivia! A voz de Alba soava exasperada, impaciente. O que tá acontecendo? A mamãe tá histérica. Você diz que não pode pagar o aluguel? Mordi o lábio. Não disse que não posso, só que tô com problemas no banco. Silêncio. Pude imaginar a testa dela franzindo.
Mas você vai pagar, né? Porque senão... Ali estava a ameaça velada. Sempre o mesmo truque. Me fazer sentir culpada, me pressionar a ceder. Mas agora não. Não sei, Alba. Talvez seja a hora de vocês buscarem outras opções. O silêncio foi ainda mais longo dessa vez. Depois, uma risada seca. Você não tá falando sério. Tô mais do que séria. A mamãe vai surtar. Talvez ela precise aprender a lidar com isso. Olivia, Alba, faz anos que pago por vocês. Anos. E tudo que recebo de volta são piadas e desprezo. Não se preocupa. Desta vez vai ser diferente. Ela estalou a língua. Impaciente. Olha, você tá exagerando. Não foi bem assim. Eu ri. Uma risada amarga, sem alegria. Eu ouvi tudo, Alba. Tudo. Ela prendeu a respiração. Você não sabe do que tá falando. Sei, sim, perfeitamente. Outra pausa. A voz dela mudou, ficando mais suave, mais persuasiva. Olivia, somos família. E daí? Você não pode fazer isso com a gente. Não posso? Na verdade, não quero. Não dá pra simplesmente cortar o dinheiro desse jeito. Não é justo. Me recostei, encarando o teto. E vocês acham justo como me trataram? Não é a mesma coisa. Pra mim, é. A mamãe vai dar um jeito. Houve uma longa expiração do outro lado da linha. Depois, a voz dela se tornou fria. Você vai se arrepender. Sorri. Duvido. E desliguei. Pela primeira vez em anos, me senti livre. Algumas horas depois da ligação com a Alba, meu telefone ainda estava em silêncio. Sem mensagens, sem tentativas de manipulação. Sabia o que estavam fazendo, esperando que eu cedesse, que o medo me fizesse voltar ao meu papel de sempre. Mas desta vez não. Levantei cedo, preparei um café e me sentei em frente ao notebook. Tinha tomado uma decisão na noite anterior. Precisava começar a me distanciar deles de forma definitiva. Primeiro, o mais urgente. Entrei no site do meu banco e solicitei a mudança de conta. Se eles tinham meus dados bancários, mesmo que indiretamente, eu não podia arriscar que tentassem tirar dinheiro sem meu consentimento. Suspirei. Aquilo era só o começo. Mal terminei o procedimento, meu celular vibrou. Um número desconhecido. Algo me disse que eu devia atender. Alô? Silêncio. Depois, a voz da minha mãe, grave. Entrecortada. Olivia, precisamos conversar. Fechei os olhos. Não sei se há algo para conversar. Filha, por favor, podemos nos ver? Só quero conversar pessoalmente, sem gritos, sem brigas. Franzi os lábios. Aquilo não era normal. Ela nunca pedia, sempre exigia. Tô ocupada. Por favor, filha. A voz dela falhou levemente. É importante. Algo em mim vacilou. Eu sabia que era uma armadilha, mas mesmo assim... Tá bem, mas em um lugar público, não em casa. O café da praça? Sim, em 1 hora. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais. Meu coração disparava. Sabia que não era coincidência que depois de eu negar o aluguel, de repente minha mãe estivesse preocupada e querendo conversar. Me arrumei rápido e saí em direção ao café. O sol da manhã iluminava Madrid com um brilho enganoso. Enquanto caminhava, repassava mentalmente o que eu precisava dizer, os limites que não deixaria que cruzassem. Eu não era mais uma marionete. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada numa mesa perto da janela. Parecia mais cansada do que de costume, como se aquilo realmente estivesse pesando. Sentei em frente a ela sem cumprimentar. O que foi? Perguntei sem rodeios. Ela suspirou, ajeitando o cachecol. Olha, sei que você está brava. Eu entendo. Mas, Olivia, somos família. Não podemos deixar que uma briga nos separe. Reprimi uma risada. Uma briga? Mamãe, isso não é uma simples briga. Não é como se você tivesse esquecido meu aniversário ou tivéssemos tido um mal-entendido. É uma vida inteira de abuso emocional e manipulação. Ela apertou os lábios. Isso não é verdade. Sempre contamos com você porque confiávamos em você. Porque sabíamos que podíamos nos apoiar em você. Isso não é apoio, é exploração. A expressão dela endureceu. Então você realmente não vai pagar o aluguel este mês? Lá estava o verdadeiro motivo daquela conversa. Não, respondi com calma. Não vou mais pagar. A mão dela se fechou em punho sobre a mesa. O que vamos fazer então? Você vai nos deixar na rua? Não. Vocês tiveram anos para se organizar, para arrumar trabalho, para ser independentes. Eu não tenho que ser a salvação eterna de vocês. Você é egoísta. Olivia!
Ela cuspiu com raiva na voz. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que retribui? Inclinei o corpo para frente, mantendo o olhar firme. Tudo que fizeram por mim, como rir de mim pelas costas, dizer que só sirvo para pagar os caprichos de vocês, achar que sou tão idiota que nunca perceberia? E ainda escondem que meu dinheiro era para sustentar luxos, não necessidades. A voz falhou um pouco. Você me ouviu. Ela pareceu realmente surpreendida pela primeira vez. Me levantei. Espero que encontrem uma solução, mas eu não faço mais parte disso. Não devo nada a vocês. Minha mãe soluçou, mas não tentou me impedir. Saí do café, sentindo pela primeira vez o peso do controle dela se dissipar. No entanto, no fundo, eu sabia que aquilo não tinha acabado. Eles não desistiriam tão fácil. Eu também não. Depois de sair do café, o ar frio da manhã me acertou em cheio, mas não foi suficiente para apagar o fogo que ardia dentro de mim. Eu tinha esperado gritos, lágrimas, súplicas, mas encontrei apenas veneno disfarçado de preocupação. Não cairia mais nesse jogo. O telefone vibrou no meu bolso. Não olhei a mensagem. Sabia que viria da minha mãe, da Alba ou do Mateus, e eu não estava a fim de ler. Mais desculpas, mais exigências disfarçadas de pedido de ajuda. Continuei andando sem destino, deixando Madri me envolver com seu barulho matinal. Quando finalmente cheguei em casa, me joguei no sofá. Minha mente girava a 1000 por hora. Eu sabia que eles não ficariam de braços cruzados, mas não fazia ideia de qual seria o próximo passo. Não demorou para eu descobrir. Naquela mesma tarde, um número desconhecido me ligou. Alô? Atendi, ainda tensa pela discussão da manhã. Boa tarde, senhorita Olivia. Falamos do escritório do advogado Herrero a respeito de uma denúncia da sua família. Congelei. Denúncia? Repeti, como se a palavra não fizesse sentido. Sim. Sua mãe, a senhora Carmen, alegou que você está retendo dinheiro de forma injusta e que está colocando em risco a situação habitacional dela. Queríamos marcar uma reunião para discutir o caso. Mordi o lábio. Eles tinham feito isso. Levaram o chantagem a outro nível. Vou ser clara. Endireitei a postura. Não estou retendo nenhum dinheiro. Até um mês atrás, eu cobria todos os gastos deles sem obrigação legal alguma. Parei porque decidi que já chegava. Isso não é ilegal. O advogado ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Entendo. Queríamos apenas dar a oportunidade de esclarecer antes de qualquer ação formal. Podem tomar a ação que quiserem. Respondi com a raiva se manifestando na voz. Não há caso. Eles não têm base legal para me processar. Desliguei antes que ele pudesse falar mais alguma coisa. Eu queimava de raiva. Não apenas tentaram me manipular emocionalmente. Agora também estavam tentando me arrastar para um problema legal, só para me obrigar a continuar pagando. Respirei fundo. Se queriam jogar sujo, eu também aprenderia a jogar. Abri meu notebook e comecei a escrever um e-mail. Entrei em contato com meu próprio advogado e ia garantir que minha família nunca mais tivesse acesso à minha vida financeira. Além do mais, eu tinha provas. Prints de mensagens em que pediam dinheiro para futilidades. Comprovantes de transferência para cada um deles. Eles não iam vencer, mas também não iam desistir fácil. Eu sabia porque poucas horas depois, recebi outra mensagem. Dessa vez da Alba. Se é isso que você quer, tudo bem. Mas lembre-se, você também tem seus segredos. Um arrepio percorreu minha espinha. Do que ela estava falando? O que planejavam? E o pior é que, vindo deles, eu podia esperar qualquer coisa. Passei a noite em claro, encarando a tela do celular, lendo e relendo a mensagem da Alba. Você também tem seus segredos. Aquilo martelava na minha cabeça. Do que ela estava falando? O que poderiam usar contra mim? A incerteza me corroía. Eu não tinha nada a esconder. Ou tinha? Tentei lembrar de qualquer detalhe da minha vida que pudesse virar arma nas mãos deles. Sabia que eram especialistas em manipular, em distorcer a verdade até transformá-la numa ferramenta de controle. O amanhecer chegou sem que eu fechasse os olhos. Levantei da cama decidida a não me deixar abalar pela incerteza. Sabia que a melhor forma de contra-atacar era me antecipar. Decidi enfrentar de cabeça erguida. Peguei meu celular e liguei para Alba. Chamou várias vezes até que finalmente atendeu. Olha só quem decidiu ligar, ela disse com deboche na voz. Pensei que estivesse ocupada demais curtindo sua independência. Do que você tá falando com esse "você também tem seus segredos"? Fui direto ao ponto. Houve um breve silêncio antes da risada fria. Oh, Olivia, você realmente achou que poderia sair dessa sem consequências?
Ninguém abandona a família sem pagar o preço. Não tô abandonando ninguém. Só deixei de ser o caixa eletrônico de vocês. Retruquei gelada. Chame como quiser, mas você vai descobrir que não é tão fácil se livrar da gente. Mamãe tem coisas pra contar, e acredite, é melhor você ouvir antes que tudo se torne público. Meu estômago revirou. Podia ser só um blefe, mas eles pareciam bem seguros de que tinham algo contra mim. Fala pra mamãe que, se ela tem algo a dizer, que diga de uma vez. Não vou ficar jogando esse jogo. Falei com a voz mais firme do que realmente me sentia. Oh, ela vai falar, respondeu Alba num tom venenoso. E quando falar, vamos ver quem ri por último. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o celular na minha mão, com o coração acelerado. Se achavam que podiam me assustar, estavam enganados. Eu descobriria o que planejavam e assumiria o controle antes que pudessem me prejudicar. Mas quando abri minhas redes sociais algumas horas depois, percebi que eles já tinham começado. Um post no perfil da minha mãe, acompanhado de uma foto nossa de anos atrás. A legenda dizia: quando você dá tudo por uma filha e recebe desprezo em troca, é triste ver como o dinheiro pode mudar uma pessoa. Só espero que um dia não seja tarde demais para ela perceber o mal que fez. Os comentários se acumulavam. Parentes distantes, amigos da família, conhecidos que eu mal lembrava. Todos opinando sobre como eu era ingrata, sobre o quanto minha mãe tinha feito por mim e como eu estava a abandonando. A raiva percorreu meu corpo. Eles não só estavam usando a manipulação emocional, agora estavam tentando destruir minha reputação. Não deixaria barato. Peguei meu celular e comecei a escrever. Meu pulso disparava enquanto eu digitava a resposta. Eu não podia deixar a minha mãe ditar a narrativa. Peguei uma foto recente minha, com o rosto sereno, e escrevi. É sempre mais fácil contar uma história só por um lado, mas a realidade é outra. Não abandonei ninguém. Apenas decidi parar de ser manipulada e usada. Às vezes, cortar laços é a única forma de se salvar. Publiquei sem hesitar. Imediatamente surgiram reações. Alguns comentários de apoio, outros cheios de veneno, certamente de familiares e amigos próximos à minha mãe. Eu sabia que não seria o fim, mas pelo menos eles não poderiam me atacar sem resposta. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Olivia, filha, o que você tá fazendo? A voz da minha tia Júlia parecia preocupada. O que eu tinha que fazer, tia? Não vou ficar calada enquanto me pintam de vilã. Olha, querida, eu entendo o que você sente, mas isso tá saindo do controle. Sua mãe tá furiosa. Alba e Mateus estão dizendo que você surtou de vez. Soltei uma risada amarga. E o que eles esperavam? Que eu ficasse quieta enquanto destroem minha imagem? Sei que foram duros com você, mas não acha melhor conversar em privado? Conversar? Repeti, incrédula. Desde quando eles querem conversar sem manipular? Júlia suspirou. Só tô avisando que eles vão fazer alguma coisa. Eles não vão ficar parados. E desligou. Eu sabia que minha tia tinha razão. Aquilo era só o começo. Uma mensagem nova de Alba apareceu na minha tela. Você pediu? Agora aguente. Não chore depois. Meu estômago se contraiu. O que diabos eles estavam planejando agora? Não demorou para eu descobrir. Um amigo me mandou mensagem. Você viu o que postaram sobre você? Minha respiração travou quando cliquei no link. Era um post do Mateus, com uma foto minha de anos atrás em uma festa. Segurando um copo e sorrindo, nada demais. Mas o texto embaixo era um ataque direto. Algumas pessoas fingem ser vítimas, mas na verdade levam uma vida de excessos e egoísmo. Que triste quando alguém esquece as próprias raízes. O impacto foi imediato. Comentários ofensivos, mensagens privadas me acusando de coisas que não eram verdade. Eles estavam distorcendo a realidade para me pintar como vilã. Minha raiva fervia, mas eu não podia perder a cabeça. Precisava planejar meu próximo passo. Eles não sairiam impunes. Não dessa vez. Respirei fundo e abri meu notebook. Agora chegava a hora da verdade. Se eles queriam jogar sujo, eu jogaria melhor. Meu coração martelava no peito enquanto eu juntava tudo que tinha. Conversas antigas, capturas de tela de transferências, mensagens em que minha família pedia dinheiro com mentiras descaradas. Eu sabia que, se soltasse isso, não haveria volta. Mas não me importava. Eles tinham passado todos os limites. Primeiro, abri uma nova publicação nas minhas redes sociais e escrevi com calma. Já que tanta gente se interessa pela verdade, aqui vão alguns fatos que vocês não sabiam.
Por anos paguei o aluguel da minha família, os luxos, até despesas fúteis. Nunca me agradeceram, só faziam disso uma obrigação minha. Mas quando decidi dizer basta, eles tentaram destruir minha reputação. Aqui estão as provas. Anexei várias capturas de tela e apertei publicar. O efeito foi imediato. Comentários de choque, indignação e também de apoio começaram a surgir. Alguns familiares tentaram defender minha mãe, Alba e Mateus. Mas as provas falavam por si. O que me surpreendeu foi que, em menos de meia hora, minha mãe me ligou sem parar. "O que você fez?" gritou ela assim que atendi. "A verdade. Aquilo que você nunca quis que as pessoas soubessem." Respondi, fria. "Você tá nos fazendo passar vergonha, Olivia. Apaga tudo agora." "Não." "Chega de mentiras. Você é uma ingrata." Ela cuspiu. "Depois de tudo que fizemos por você, é assim que retribui? Usando essas provas contra a gente?" "Ah, você quer dizer, as provas de que me exploraram?" Eu rebati. "Não vou apagar nada." "Desgraçada." Ela desligou. Senti uma onda de adrenalina percorrer o corpo, mas aquilo ainda não tinha acabado. Uma mensagem nova apareceu na minha caixa de entrada. Era de um número desconhecido. "Você está certa. Em tudo. Te apoio. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber. Sua família vem escondendo algo importante. Não foi só o dinheiro que te roubaram. Eles têm medo de que você descubra a verdade." Meu sangue gelou. O que mais poderiam ter escondido de mim? Li a mensagem, indecisa. Devia responder ou seria só mais uma armadilha? Respirei fundo e digitei. "Quem é você e o que sabe?" A resposta veio de imediato. "Fiquemos no anonimato por enquanto, mas acredite, isso vai além do que você imagina." Um frio percorreu minha espinha. "Isso vai além do que você imagina." Essas palavras ecoavam na minha mente. Eu não podia ignorá-las. "Me conte o que sabe. Não vou ficar parada." Escrevi, as mãos trêmulas no teclado. A mensagem demorou alguns minutos para chegar. Parecia que a pessoa do outro lado estava escolhendo bem as palavras. "Sua mãe, Alba e Mateus esconderam algo grande por anos. Não só se aproveitaram de você financeiramente, mas mentiram sobre algo bem maior. Eles têm medo de que você descubra." Meu estômago se apertou. "Sobre o quê?" Alguns minutos de silêncio aflito, até aparecer a resposta. "Você não é filha da Carmen." O ar parou na minha garganta. Eu reli a mensagem várias vezes, como se meu cérebro se negasse a processar. Não podia ser verdade. Era impossível. Isso não faz sentido. Se não sou filha dela, então de quem sou? Investigue. Peça os papéis do seu nascimento, mas se prepare, porque eles farão de tudo para impedir que você descubra. Meu coração disparou. Me levantei de um salto, andando de um lado para o outro. Podia ser mentira, mais uma manipulação. Mas se fosse verdade, se tudo que eu acreditava sobre a minha vida fosse falso, eu não podia ficar na dúvida. Decidi ligar para Júlia, minha tia. Ela sempre foi a mais neutra, a única que me deu algo próximo de um carinho genuíno. "Olivia?" A voz dela soou surpresa. "Tia, preciso que me diga a verdade." Minha voz era firme, mas eu me sentia prestes a desmoronar. "Eu sou filha da Carmen?" O silêncio do outro lado da linha me disse tudo o que eu precisava saber. "Júlia, me fala a verdade." Insisti, sentindo um nó na garganta. Ela suspirou, derrotada. "Não sei quem te contou, mas... Olivia, há coisas que é melhor deixar no passado." Meu corpo se retesou. "Não, não vou deixar no passado. Me diz a verdade." Ouvi a respiração pesada dela. Finalmente, ela murmurou. "A Carmen nunca quis que você soubesse. Ela te adotou quando bebê. Sua mãe biológica morreu logo depois que você nasceu." O mundo pareceu desabar sob meus pés. Me apoiei na mesa ao lado para não cair. "Por que nunca me contaram?" Sussurrei, sentindo as lágrimas encherem meus olhos. "Porque a Carmen tinha medo de te perder. Achava que se soubesse, você a rejeitaria." Soltei uma risada amarga. "E isso justifica o que fizeram? Me tratar como estranha? Como um meio de tirar dinheiro? Nunca foi amor de verdade, só interesse." Minha voz falhou. "Eu sei que eles passaram dos limites. Eu queria te contar, mas a Carmen me proibiu." Enxuguei as lágrimas, respirando fundo. O passado não poderia ser mudado. Mas eu podia decidir o que fazer com essa verdade. E a primeira coisa seria enfrentar Carmen, Alba e Mateus. Olhei para a tela do meu celular e, com os dedos ainda trêmulos, escrevi no grupo da família. "Precisamos conversar.
Agora. Dessa vez, quem daria as cartas seria eu. A mensagem no grupo da família ficou em visualizado. Mas ninguém respondeu de imediato. Eu sabia que eles tinham lido. Sabia que estavam tentando decidir como reagir. Sentei à mesa com os punhos cerrados. Não sentia mais medo, só determinação. Passaram-se alguns minutos até o telefone vibrar. Mamãe. Não acho que precisamos de um confronto. Podemos conversar com calma. Filha. Com calma? Agora que tudo veio à tona. Depois de toda uma vida de manipulação e depois de esconderem que eu nem sequer era filha dela. Nos vemos na sua casa em uma hora. Não dei opção. Não era um pedido. Não me importava se estivessem preparados ou não. Eles controlaram minha vida por tempo demais. Agora era minha vez de ter resposta. Quando cheguei na casa onde cresci, a mesma que paguei por anos, encontrei os três sentados na sala. Alba de braços cruzados, com aquela expressão arrogante de sempre. Mateus mexendo no celular, como se tudo fosse um incômodo bobo. Mamãe, porém, parecia nervosa. Então agora vem com exigências? Disse Alba com sarcasmo assim que entrei. Cala a boca! Respondi sem qualquer emoção. Ela se assustou. Nunca eu tinha falado assim com ela. Mamãe se mexeu no assento, inquieta. Olívia, filha, não entendo por que tanta hostilidade. Podemos conversar em família? Soltei uma risada seca. Família? Sério? Olhei cada um deles nos olhos. Vocês querem que eu finja que não descobri a verdade? Que não descobri que sempre fui uma estranha nessa casa? Mateus largou o celular e se inclinou à frente. Você não tem provas de nada. Quem te contou essa mentira? Não preciso de provas. A Júlia me confirmou. Olhei fixamente para mamãe. E quero ouvir de você. Agora. Mamãe abaixou a cabeça. As mãos tremiam no colo dela. Por fim, ela suspirou. Sim. Disse numa voz apagada. Você não é minha filha biológica. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Alba bufou. E daí? Não muda nada. A gente te criou, não? Te demos uma vida. E agora você se faz de vítima só porque não te contamos? A raiva subiu como fogo. Vocês não me criaram, me exploraram, me usaram, me humilharam enquanto sugavam até o último centavo. E ainda riam de mim pelas costas. Mamãe ergueu o rosto bruscamente. Nunca quis que terminasse assim. A voz dela falhou. Eu te amei do meu jeito. Achei que se você nunca soubesse, nunca se sentiria fora do lugar. E o que você esperava? Que eu nunca descobrisse? Que continuasse bancando a vida de vocês enquanto eu não tinha nada pra mim? Eu disparei, sentindo o corpo tremer. Ninguém respondeu. Alba e Mateus se entreolharam, cientes de que tinham perdido o controle. Me levantei devagar. Acabou. Não quero ver vocês de novo. Não quero ligações, nem mensagens, nem desculpas. Não me procurem. Não devo nada a vocês. Mamãe soluçou, mas não tentou me parar. Alba continuou de braços cruzados, irritada, e Mateus voltou a olhar para o celular. Caminhei até a porta, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Pela primeira vez na vida, eu estava livre. Antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e só para avisar, o aluguel deste mês não tá pago. Boa sorte. Bati a porta com força atrás de mim e saí para a rua. O ar frio me acertou em cheio no rosto, mas pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo sem me sentir sufocada. Agora sim, o passado estava para trás. O vento gelado de Madrid bateu no meu rosto quando deixei a casa para trás. Não olhei para trás. Não havia mais nada que me prendesse àquele lugar além de lembranças de manipulação e traição. Pela primeira vez na minha vida, eu era livre, e dessa vez, ninguém me tiraria isso. Semanas se passaram sem notícias da minha mãe, da Alba ou do Mateus. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. No começo achei estranho, mas logo percebi que eles simplesmente não sabiam como reagir sem a fonte de renda garantida. Eles esperavam que eu voltasse rastejando, mas não voltei. Com o tempo, comecei a me reconstruir. Abri uma nova conta bancária garantindo que ninguém tivesse acesso aos meus dados. Mudei meu número de telefone e bloqueei todos que um dia me fizeram mal. Mas a história não acabou ali. Uma tarde, enquanto conferia minhas redes sociais, recebi uma mensagem inesperada da minha tia Júlia. Não queria dizer nada antes, mas acho que você precisa saber. Alba e Mateus estão com problemas sérios. Meu coração acelerou. Abri a mensagem e havia um link para uma matéria de um jornal local. Irmãos são processados por fraude e inadimplência de aluguel em Madrid. Um calafrio me percorreu. Cliquei e li com atenção. Acontece que, sem meu dinheiro,
Alba e Mateus tentaram enganar a dona do imóvel, alegando que tinham direito de ficar sem pagar. Mas, sem minhas transferências mensais, não tiveram desculpas que se sustentassem. A proprietária os processou e eles estavam prestes a ser despejados. Fechei a matéria e suspirei. Não senti pena, nem alegria. Apenas uma estranha sensação de que eu tinha feito a coisa certa. Eles caíram na armadilha deles mesmos, pela própria ganância. Quanto à minha mãe, o destino foi outro. Júlia me contou que depois de perder o controle sobre mim, ela foi morar com uma amiga, na esperança de que essa má fase passasse. Mas a má fase não era apenas uma maré de azar. Era o resultado de anos vivendo às custas dos outros. Quanto a mim, me mudei para outra cidade, longe de Madrid, longe de tudo que me prendia ao passado. Encontrei um trabalho em que sou realmente valorizada. Fiz amizades de verdade e, pela primeira vez, aprendi a gastar meu dinheiro comigo mesma sem culpa. Aprendi o que é liberdade. Um dia, recebi uma última mensagem da minha mãe. Uma tentativa final de manipulação. Olivia, sei que as coisas foram difíceis, mas ainda sou sua mãe. Você não pode simplesmente esquecer a gente. Li a mensagem em silêncio. E, pela primeira vez, não senti raiva nem dor, apenas a certeza absoluta de que minha decisão foi a correta. Não respondi. Bloqueei o número dela e segui em frente. A minha vida finalmente era minha.